dentro de segundos, devemos estar... Já está. Já está? Então, vou fazer aqui a apresentação. Muito boa tarde ou boa noite, já estamos a caminhar para a noite. Para quem não nos conhece, nós somos o Falatório. Temos vindo a realizar estes diálogos todas as semanas e aqui estamos mais uma vez, às segundas-feiras. Hoje temos, como sempre, a presença da nossa querida professora doutora Isabel Mesquita, é professora auxiliar da Universidade de Évora, psicoterapeuta e psicanalista. E hoje temos dois convidados. Um deles já é conhecido entre o público alentejano, é o artista que faz realmente Jorge Serafim, é autor, contador de histórias e ainda humorista. Tem já um currículo muito longo e aqui internacional, como nós estávamos aqui há pouco a falar. E contamos também com a presença do professor Dr. Luís Delgado, que é professor no ISPA, é psicanalista e ainda formador na AP. Portanto, com este painel de artistas, agora todos vamos fazer certamente um diálogo interessantíssimo que nos vai preencher e fazer pensar sobre os pontos que nos desnudam. Deixamos então um agradecimento caloroso ao autor e história Jorge Serafim, que foi muito prestável e aceitou o convite para vir aqui contribuir para um maior enriquecimento deste falatório. Agradecer também ao professor doutor Luís o entusiasmo que mostrou logo também em participar. E como não poderia deixar de ser, também um agradecimento enorme à professora Isabel por estar aqui sempre connosco. E eu passava então a palavra ao Jorge Serafim, que vai começar aqui o diálogo com um conto, vai ser muito interessante, de certeza. Ok, antes de mais, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos vós e por utilizarem, e principalmente por utilizarem estes mecanismos virtuais para conversar, que é o que se faz menos na internet, é conversar, e fico muito contente. Ainda por cima, saber que o professor Luís Delgado é da minha terra, de Beja. Você é de Beja? Eu sou de Beja, e vou dizer mais, havia o padre da geração. em Beja. De Beja, eu estou a falar de Beja, da minha casa. Por isso é que lhe perguntei, que era a sua família. Havia um padre, o padre Delgado. Também padre Delgado, o Dião Delgado. O Dião Delgado. Ele estava sempre presente nas festas de família. Ah, sim senhor, é bem parecia. Esse padre ainda, ainda era primo afastado da minha avó. Sim? Sim. Bem, então para começar, e porque vós utilizais estes mecanismos para conversar e tornar a palavra o mais interessante possível, lembro-me deste conto, é um conto chinês, porque dizem que para os chineses, os contos só devem ser contados de noite, porque de noite vive o sagrado. E no sagrado há dois seres míticos, adorados pelos chineses, o dragão azul e o dragão amarelo. Acontece que o imperador queria mandar pintar nas paredes do salão um dragão azul, um dragão amarelo. Mandou chamar todos os pintores do reino. E vieram. E pintavam coisas fantásticas. Mas o imperador, que desde criança fora criado naquele meio, fora educado com um olhar muito crítico. A sua sensibilidade para as artes não permitia qualquer coisa. A verdade é que não se sentia suficientemente sensibilizado. Os pintores reuniram-se, dirigiram-se ao imperador e disseram: aquilo que tu queres ver representado nestas paredes, só o grande maestro o conseguirá. Mas o grande maestro já não está entre nós. Não que tenha morrido, foi porque isolou-se da humanidade, foi viver para a montanha, tornou-se ermita. O imperador mandou chamá-lo.
Entretanto, mandou buscar tinta azul. Ao Afeganistão, o lápis azul e a tinta amarela foi mandada buscar da Índia, das vacas, da urina das vacas que comiam mangas amarelas. Quando se aproximaram na montanha, os emissários encontraram a caverna onde vivia o grande mestre e, pela convincente força da razão, montam-no no cavalo, levam-no para o palácio e apresentam-no ao imperador. Ele aproximou-se, pega num pincel, molhou na tinta azul e fez um traço. Pôs ao pincel, pega no outro, tinta amarela e disse para o imperador: aqui tens o teu dragão azul e o teu dragão amarelo. O imperador disse: quê? Este homem veio literalmente cuspir nas paredes do meu palácio. Veio gozar comigo. Prendam-me! E encarceraram. Chegou a noite e o imperador não conseguia dormir. Aquelas imagens não lhe saíam da cabeça. E quis saber mais sobre aquele grande mestre. E no outro dia, ao raiar, chamou os seus emissários e pediu para o conduzirem à caverna na montanha. Foram por trilhos velhos e sinuosos, a cavalo. Quando lá chegaram, desmontaram e assim que entraram, ficaram boquiabertos. Havia milhares de figuras amarelas e azuis, tão bem pintadas que eram quase fotográficas. E quanto mais se adentravam, mais seres míticos e mágicos descobriam naquelas paredes. Até que ao fundo, numa parede negra a sílex, estava um traço azul e um traço amarelo. E aí ele percebeu que a alma do dragão azul e a alma do dragão amarelo fora captada pelos dedos delicados e pelo coração daquele homem. Regressou ao palácio, mandou desencarcerá-lo, tornaram-se amigos. E desde então, todas as noites, quando o imperador não consegue dormir, levanta-se, dirige-se ao seu salão e fica a contemplar aquele traço azul, aquele traço amarelo, aquele dragão azul, aquele dragão amarelo. E dizem que desde esse dia o imperador começou a imaginar, a imaginar, a imaginar. Bendito e louvado, um conto chinês já está contado. Muito obrigada, Jorge. De facto, o conto fica muito mais encantador contado por si, apresentado por si. Muito obrigada. E obrigada também por ter acedido aqui ao convite das nossas alunas de mestrado. Cumprimentar também o professor Luís Delgado e agradecer também a sua disponibilidade para estar aqui à conversa connosco. Estava a ouvi-lo e estava a pensar, eu vou falar hoje muito menos e dar-vos muito mais a palavra, que serão as vossas, de certeza, muito mais encantadoras, e é isto que se pretende hoje. Na realidade, os contos transportam-nos, não é? Eu agora estava a ouvi-lo e já estava a transportar-me para outro lugar e obviamente que estimulam a fantasia, e penso que por isso é que eles também são tão importantes para nós e para a psicanálise sempre ocuparam também aqui um lugar muito importante. Tenho-me interrogado e a partilhar aqui convosco uma experiência. Lembro-me, eu quando comecei a trabalhar, comecei num centro de saúde na zona onde vivi também durante muito tempo. Desde pequeno. E então, num dos dias que vou sair do centro de saúde, encontro uma senhora que tinha sido inquilina do meu pai, e portanto com quem eu convivi em muito pequena, porque ao que parece, eu não me recordava, mas ia lá, recordava-me do resto. Mas ela disse-me então, perguntava-me o que é que eu tinha estudado, e eu disse que tinha ido para psicologia, e ela dizia, só podia ter ido para psicologia. Então, qual era a justificação dela? É porque eu ia insistentemente à casa dela, bater-lhe à porta e pedir para ela me contar uma história que era sempre a mesma, que era a do lobo mau e dos 3 porquinhos. Eu hoje, conhecendo-me, percebo perfeitamente porque é que aquela história teve um significado tão importante para mim, mas ela dizia que eu ia repetidamente e que muitas vezes fazia muitas perguntas, mas porquê? Mas porquê que é assim? Porquê que foi assim? Porquê que foi...
Mas era sempre a mesma história. Também não sei, e depois não procurei aprofundar, não sei porque é que ia lá e não pedia à minha mãe para contar, ou ao meu pai, ou o que fosse. Provavelmente ela teria, se calhar, um jeito aqui mais encantador, como tem o Jorge. Mas, na realidade, os contos têm uma importância ao longo de toda a nossa vida. Estou a pensar, até mesmo daqueles que têm mais a ver com as questões amorosas e como isto fica no nosso imaginário e permanece durante muito tempo, não é? Que se torna qualquer coisa de muito significativo, que fica cá enraizado, não é? Claro que nós gostamos mais de uns do que de outros. Eu, de facto, por exemplo, nunca gostei tanto das princesas e dos príncipes, mas sim daqueles mais do Lobo Mau e dos Três Porquinhos. Mas não sei se o Jorge tem esta ideia, de facto, que da ligação que tem isto ao nosso imaginário, ao nosso funcionamento emocional, como é que sente que as pessoas reagem ao conto e qual é a sua experiência? A experiência tem sido fantástica. Eu posso dizer que tenho uma profissão que adoro. Embora muitas vezes se confunda quando eu digo que sou contador de histórias, estou sempre a pensar no humor, porque também apareci em vários formatos televisivos a fazer humor, e eu sinto que estou a falar, tenho uma profissão que até ao fim dos meus dias irei sempre explicar o que é. Porque, de facto, as sociedades sofreram grandes transformações, inclusive na sua forma de socialização, não é? Quando hoje temos esta ideia, por exemplo, logo uma primeira ideia errada que se cria de que conto para criança, mas nós pensamos que há 60 anos as crianças com 7 anos não tinham direito à infância, trabalhavam. Nas sociedades agrárias era uma mão de obra. Ajudavam a combater as agruras e, de facto, portanto, quando se contava era para todos. Portanto, logo isto desmistifica um bocadinho a ideia dos contos infantis e hoje questiona-se muito porque é que determinado conto, a história da madrasta, que corta a enteada em pedaços e depois cose-a e depois dá de comer ao pai, dentro do domínio do simbólico há um sentido para isto ter sido assim, não é? E eram contextos diferentes. Mais do que hoje também uma segunda ideia é os contos têm sempre uma moral. Eles não têm eu não gosto muito da moralidade, que estaremos sempre a bafio de sacristia. Gosto mais, eram de facto uma preparação para a vida. A vida não era fácil. E falava-se das agruras da vida como um caminho que tinha vários obstáculos, e os contos, simbolicamente, tinham esses obstáculos. E como vós sabeis na vossa área, nós quando fazemos para resolver os nossos problemas, faz parte de uma terapia, há de haver uma forma, se não falarmos deles, daquilo que nos assusta, dos nossos medos, se não os evocarmos, eles estão sempre cá dentro. E a vida, e isto de facto era quase como uma iniciação à fase adulta. E hoje, o que hoje é muito curioso é quando se recupera, vão um serão de contos para bibliotecas, e aparecem os pais com os filhos e a mistura os contos. Há uns que é preciso mais maturidade para os entender, é verdade, mas a verdade é que a criança, que hoje é adulta, quando nós falamos desse determinado conto, ela vai buscar não só a história à sua memória, como o momento, o contexto em que a ouvia, quem é que lhe contava. Portanto, isso era uma relação umbilical, a palavra. A questão da palavra e a transmissão da palavra. E eu sinto hoje, na minha experiência, nós temos aqui um dado fantástico. O contar histórias é sempre em proximidade. E somos leitores das pessoas que nos escutam. Pela forma como reagem, como lhe brilham os olhos. Mas eles também são leitores do contador de histórias. Porque eu também, como estava a dizer há pouco, não gosto muito de histórias de príncipes e princesas, também não gosto muito, gosto de outras. E a forma como eu me entrego a esse repertório também me desnuda a mim. As pessoas ficam a conhecer um bocadinho mais pela forma como a história sai. Portanto, é um trabalho, é nu contra o nu. E precisamos cada vez mais disto. Porque nós instrumentalizamos, ganhamos coisas, perdemos outras, mas com o advento das tecnologias, nós instrumentalizamos a fantasia. Não é? A partir dos anos 60 tem um dado adquirido,
disneyização do simbólico é extremamente marcante. As meninas bonitas são loiras, de olhos azuis, são perfeitas. Onde reparar que nos contos tradicionais, já no conto da literatura não, no conto da autor, no conto tradicional, rara é a descrição física de uma personagem feminina. É uma mulher muito má, muito feia, mas não o pormenor do cabelo, não o corpo 86, 186 que a Disney nos dá. Essa imagem criamos nós. E isto é o grande poder para mim dos contos. Eu aprendi isto com um contador inglês que me marcou muito, chamava-se Tim Bowley, já faleceu. Ele tinha um livro que Seeds on the Wind. Isto foi editado pela Escola Superior João de Deus em versão bilingue, português e inglês. E eu uma vez fiz uma oficina com ele de formação, e a formação dele não era como muitas vezes nós vamos a um congresso, está tudo com o caderno aberto à espera de receitas, não? E ele não, eu punha-nos a contar e fazia pequenas observações. E uma delas que ele disse foi isto, que eu achei fascinante, que é, quando eu descrevo uma personagem, eu não digo se é alta, se é baixa, digo, era uma vez uma mulher muito bonita. Esse sentido, de beleza, em cada um do ouvinte é recriado por ele. O mundo da imagem da Disney tiram-nos isso. Eu conto um conto e tenho a certeza que cada ouvinte está a recriar o seu próprio conto, dentro da mesma matriz. Porque o padrão de beleza, do bem e do mal, difere, pode ter matrizes, difere. E isso é um poder extraordinário. Nós sabemos que temos uma plateia de 30 pessoas, 40, 50, 100, 200, 300, e cada um está a recriar o conto dentro de si. Damos este poder ao ouvinte. Isto é o grande poder para mim da narração e é a interação que se cria com o público, é mesmo essa. Professor Luís Delgado, quer comentar? Quer dizer, há tanta coisa para dizer. Sim. E ao mesmo tempo, olha, em primeiro lugar, em relação a Jorge Serafim, estou a reconhecê-lo porque já o vi várias vezes na televisão, não é? E você é um homem que gosta de comunicar, tem jeito para comunicar e comunica bem, não é? Comunica bem. Em relação aos contos, quer dizer, penso que é o mesmo que em relação à poesia, não é? Ou em relação à literatura, aos romances em geral, não é? Mas mais fundamentalmente em relação aos contos infantis e à poesia, eu penso que há uma regra que o Samuel Coleridge, um poeta inglês, sintetizou da seguinte forma: é necessário a suspensão temporária da incredulidade, não é? Não é? Nós somos incrédulos, não é? É preciso, enfim, principalmente depois das luzes, a razão comanda tudo, não é? A razão, a lógica, enfim, o pensamento secundário em termos psicanalíticos, não é? Portanto, para se ouvir e desfrutar de um conto ou de uma poesia, não é? É necessário suspender esse tipo de funcionamento mental, não é? Exato. A suspensão temporária da incredulidade. Acreditar naquilo que estamos a ler ou que estamos a ouvir, não é? A literatura fala disto noutros termos. É o pacto literário, que é o leitor ou o ouvinte finge, faz de conta que acredita naquilo que está a ouvir ou que está a ler, não é? E só assim é que ele pode desfrutar enfim, da leitura ou da audição, não é? Depois achei interessante você dizer que os sonhos deviam ser contados à noite, não é? Os contos, para determinadas culturas, sim, orientais, mesmo os africanos. Isso é interessante, não é? Porque à noite há outro tipo de funcionamento mental, não é? Enfim, podíamos dizer que é a entrada no funcionamento inconsciente, não é? E
mais Porque embalam, não é, professor Luís? o Se calhar era porque embalam um bocadinho, não é? Esta questão de podermos ir entrar para este mundo mais da fantasia, substitui como um embala, embalo, não é? exato, embalam, Para ser integrado, não é? podemos sonhar, enfim, há histórias que embalam, há contos e histórias que embalam, há outras que criam ansiedade, mistério, tensão, não é? Confronto. Confronto. Geralmente terminam bem, não é? De um modo geral ou não, Serafina? Nem sempre. Normalmente, sim, há Sim, mas tem um percurso. Sim. Há umas que têm um percurso até terminar bem, que é um percurso duro. Claro. Duro. O Jorge falou também na função dos contos infantis, não é? Falou na facilitação da aquisição do símbolo e do manejo do símbolo, do simbólico, não é? Falou também na função moralizante que as histórias infantis têm. Tem uma função de, olha, em primeiro lugar tem uma função de orientar a criança em relação ao caos das experiências emocionais, não é? Dar-lhe um mapa, os bons, os maus, o que se deve fazer, o que não se deve fazer. Claro. Por exemplo, sei lá, o capuchinho vermelho, não é? A mãe diz, tu vais à casa da avó, mas não tens que ir sempre pela estrada, não podes falar com ninguém, não é? O princípio da realidade, obediência, não é? E o capuchinho vermelho mas vai-se detendo nas flores, depois fala com um estranho, que é o lobo, princípio do prazer, não é? Depois há mais coisas. Enfim, podemos depois desenvolver cada um destes parâmetros, não é? Mais coisas. Eu falei da tal questão da disneyização e do padrão que o Bruno Bettelem, na sua obra maravilhosa, A Psicanálise dos Contos de Fadas, quando eu comecei a interessar-me por os contos, apareceu-me esta coisa. Deixa-me só ler aqui um excertozinho quando ele diz assim: para que uma história possa prender verdadeiramente a atenção de uma criança, é preciso que ela a distraia e desperte a sua curiosidade. Mas, para enriquecer a sua vida, ela tem de estimular a sua imaginação, tem de ajudá-la a desenvolver o seu intelecto e esclarecer as suas emoções. Tem de estar sintonizada com as suas angústias e as suas aspirações. Tem de reconhecer plenamente as suas dificuldades e, ao mesmo tempo, sugerir soluções para os problemas que a perturbam. Em suma, precisa de estar simultaneamente relacionada com todos os aspectos da sua personalidade, e isto sem nunca a mesquinhar, mas pelo contrário, dando todo o crédito à seriedade das suas exigências e dando-lhe conjuntamente confiança em si própria e no futuro. Concordo plenamente. Foi muito controverso, mas é uma obra essencial para... Quer dizer, isso quer dizer que a história tem que estar... Tem que ir ao encontro, não é? Do mundo e das problemáticas infantis, não é? Se não for ao encontro dela, a criança desinteressa-se. Claro. É o problema muitas vezes de histórias, quando vamos à escola, que é a infantilização própria. Muitas vezes, eu dou como exemplo, sempre que há um final de período, com certeza que já assistiram àquelas peças de teatro horríveis, encenadas por uma professora que está do lado e escondida atrás de um pano no salão da junta de freguesia, e diz: e agora o Gustavo entra em palco e diz: bom dia, meu rei. E o moço entrou. Gustavo diz: bom dia, meu rei. Gustavo!
Não é nada, porque a criança não é sujeita ativa, aquilo tem até um efeito contrário. Eu acredito, mas também nos adultos, que os contos, eu acho que cada vez mais vivemos, não sei se estão de acordo, isto alterou-se, que somos consumidores cada vez mais de linguagem fragmentada. E é a linguagem, o aparecimento da linguagem que nomeou o mundo e quebrou literalmente os limites da inteligência humana, deu crédito às suas emoções, deu força para elas expressarem as suas razões. E cada vez mais somos consumidores de imagem fragmentada, é verdade. O que é que vamos na rua? Há uma poluição visual, há letreiros, há tudo, e somos invadidos. Jorge, sobretudo da imagem. A imagem domina totalmente, não é? Sim. A imagem dominando totalmente dificulta que a pessoa crie os personagens. Sim. Crie os personagens na sua imaginação, na sua mente, não é? Sim. Eu dizia aquele contador de histórias inglês. Exato. Eu dizia que não descrevia muito no conto tradicional. Ele contava contos dos Inuit, do Polo Norte, né? O tribo Inuit, que eu contava contos africanos, árabes, e ele de facto dizia que cada um de nós, quando dávamos espaço para que o ouvinte recriasse o conto dentro dele, sua mulher é bela, o seu homem é mau e vice-versa, o ouvinte estava ganho. E, portanto, ele não se preocupava muito com dar a imagem de um padrão de beleza. Isso é nosso, é um espaço que é nosso. Isso era muito bonito quando eu dizia isso. Desculpa, Jorge, eu acho que nós aqui não nos vamos cingir, penso eu, à população infantil, não é? Não. A minha experiência é maravilhosa com adultos. Contar contos em prisões. Conto contos, embora sejam populares, eu conto muitos contos africanos, árabes, índios, e a reação é maravilhosa, é incrível. Talvez contos que exijam mais maturidade, alguma experiência de vida para os entender. Mas, por exemplo, em Cabo Verde, antes, aqui tinha rituais. O serão de contos só se contava à noite. Então, as mães tinham sempre os filhos no colo. Mesmo que o conto fosse agressivo, mais maduro ou menos maduro, não interessa. Ela sabia que quando a criança crescesse, quando ouvisse aquele conto outra vez, ia buscar aquele momento. O conto era o colo da mãe. E isto é muito bonito. Por exemplo, em Cabo Verde, antes de contar um conto, o ritual diz história. E quem quer ouvir a história, a audiência tem que responder fortuna do céu, amém. Se não responderem, o velho já não conta, porque é sinal que já não é respeitado, que já não o querem ouvir, que o velho perdeu função, não lhe reconhecem sabedoria. Mas quando dizem fortuna do céu, amém, as pessoas sentem-se abençoadas pela fortuna que é a história que passa, que é transmitida para os outros. E na Guiné-Bissau o contador diz era, e quem quer ouvir o conto diz era certo, porque é certa a sabedoria do mais velho. Mas a reação que eu tenho, professor, com crianças e adultos é muito semelhante, de entrega das pessoas. Estamos a contar e as pessoas a abanar a cabeça. Então, às vezes até já adivinham como vai ser o final e já estão dando concordância. É muito bonito. Eu conto contos, por exemplo, este conto com que eu comecei, exatamente isto. Hoje precisamos de um mundo, mais imaginação, precisamos de mais artes, dar mais voz a um interior e não a um interior criativo e não um mundo cada vez mais discricionário que se está a assistir. Aliás, é uma coisa muito interessante. Sim. Mundo demasiado utilitarista, utilitário, material. E sabe que há uma coisa curiosa. Espera aí. Vai buscar o cigarrinho. Só para lhe dizer uma coisa que eu acho extraordinária no mundo dos contos. Nós conhecemos a história tradicional portuguesa, a carochinha. Há mais de 140 versões em todo o mundo. Quando nós pegamos no catálogo internacional dos contos, o catálogo Arne Thompson, e há uma senhora que fez um trabalho fantástico na Universidade do Algarve, no Centro de Estudos Ataíde de Oliveira. Como é que se chama?
que saiu ano passado do catálogo dos contos portugueses, e ela descobre versões de contos por todo o mundo. E é curioso que nós continuamos neste mundo a criar discriminações pela diferença e criamos, como diz a Maria Emília Traça, no outro livro fantástico, faz agora 20 anos, O Fio da Memória, do conto popular ao conto para crianças, ela diz: as limitações da vida humana e a semelhança das suas situações básicas produzem necessariamente por toda a parte contos que são muito semelhantes em todos os aspectos estruturais importantes. Tem uma forma e substância tão definida na cultura humana como o cântaro, a enxada, o arco e a seta, e várias destas formas narrativas são geralmente empregues. O que eu acho é que nós, hoje numa cidade de cada vez mais rássica, que está a criar coisas, e no entanto temos narrativas cuja matriz é a mesma. Impressionante. Sim. Sabe o truque que eu faço quando vou contar histórias ao secundário? É dos públicos que eu gosto mais de contar. Porque eles entram na sala de aula, estão logo desconfiados, isto é para putos e tal. E eles adoram contos com o personagem da morte. E a morte no conto tradicional é uma personagem fabulosa. Eu conto o conto, só no fim é que digo: bendito e louvado, um conto cigano já foi contado. Se eu disser primeiro que vou contar um conto cigano, está o preconceito aberto. Há logo uma... criam-se logo. Então a ideia é uma diplomacia cínica. Tipo Marcos Mendes, ao domingo à noite, quer bem a Portugal e também aos bolsos dele. Deixa lá gostar, adora, gosta, devora, e depois é que eu digo de onde é que isto vem. E já houve reações assim: a sério? Adoro esta universalidade. Sim. Deixem-me só interromper, porque a Tayana apareceu, quer colocar alguma questão do público, é isso? Nós temos um comentário, boa noite. Está muito interessante, não queria interromper a conversa, bom, tá realmente a nos prender. Temos aqui um comentário do Vitor Hugo, e ele diz: quando na Idade Média perseguiram e recriminaram as narrativas míticas, deixaram de parte os contos populares e os contos de fadas, com o argumento de que seriam para crianças. Não imaginavam que eram essencialmente para adultos, e assim o que recalcavam persistiu nos contos. Eles são vestígios da mitologia. Quem quer falar? Professor Isabel, professor Luís? O Jorge, quando começa a falar, não para. Fala agora. Por isso é que eu estou a dar a palavra. Fala agora, professor. Portanto, lá, você falou de coisas muito interessantes, não é? E eu queria selecionar duas. Quando falou que você contar contos e as pessoas parece que abrem os olhos e entram no conto. E falou nos presos, não é? Falou nos presos. Portanto, você conta contos e histórias em prisões, não é? Também tem ido. Não sou só eu. Muitos contadores de histórias têm ido a prisões. Isso é muito interessante. Portanto, são indivíduos que estão encarcerados, estão presos, não é? E o conto é uma... a vivência do conto, não é? O conto bem ouvido, ou criativamente ouvido, é uma libertação, não é? Sem dúvida. Isso explica o porquê uma das razões que as pessoas leem romances, e contos, e histórias e novelas. É que cada um de nós está preso na sua identidade de masculino, na sua identidade sexual, de género, de cultura, de civilização, de época, não é? E há uma necessidade. O T.S. Eliot, não é? Poeta americano, depois inglês, dizia que o género humano, a espécie humana, não suporta demasiada liberdade. Tem que se libertar. Desculpe, só interromper, é que tem um eco aí. Diga? Há um eco no seu... Tem o Facebook ligado ou qualquer coisa? Nada. É que ouve-se muito bem eco. Há bocado a aluna que falou em primeiro lugar, eu também ouvi eco.
mas não tem nada ligado. Se calhar é sou eu que estou. Mas não se percebe o que estou a dizer. Percebe. Sim, sim, sim. Eu estou a perceber bem. Portanto, o que leva as pessoas a ler são várias razões, não é? O conhecimento de si próprio, podíamos falar disso, mas também a necessidade de se libertarem da prisão da sua identidade, não é? E poderem viver outras vidas, que na vida real seria impossível, outras experiências. Sei lá, estou-me a lembrar de Memórias de Adriano, de Margarida Yourcenar, não é? Nós, de repente, ficamos na pele do Imperador Adriano no século I depois de Cristo, lendo, por exemplo, o Moby Dick do Herman Melville, não é? Nós colocamos na pele da Rahab, dos arqueadores, enfim, outras vivências. A libertação da prisão da identidade. Não é? Exato. Depois, outra coisa também que me chamou a atenção é você estar a falar das suas experiências de contador e do público, e você depois olhava para o público estava a abanar a cabeça, estava a viver a história. A viver a história. Sim, sim. Eu acho que em termos psicanalíticos, não é? Acho que estamos precisamente no chamado espaço transitivo, espaço potencial, que é um espaço que não é interior nem exterior, não é? É um espaço que não é verdadeiro, mas também não é real. Portanto, não é real, mas também não é falso, não é? E é aquilo que nos leva a poder estar a ver um filme ou estar a ler um livro e estarmos a ouvir uma história e estarmos a vivê-la como se fosse real, não é? Portanto, é um ponto que é difícil de alcançar, mas que é alcançável. Há pessoas que não conseguem alcançar este espaço psíquico, não é? E leem os livros sem noção, sem vivência, sem se pôr na pele, sem empatia, sem se pôr na pele do outro, não é? Aliás, Olga Tokarczuk, a polaca, vencedora do Nobel de 2018, ela deu uma entrevista ao Expresso, há uns meses atrás, e ela falava na literatura, em geral, como uma invenção da humanidade importantíssima, não é? Que permite a empatia. A pessoa poder, antes, colocar-se na pele do personagem que está a ler, ou do enredo que está a correr no livro. Não é? Empatia. É um processo sofisticado, a literatura, que permite a empatia. Não é? Podermos viver outras vidas, a nossa. Outras identidades. Ou então, dar vida a identidades que nós temos escondidas e que nós podemos revelar. Lembra-me aqui num pequeno ensaio que eu li sobre a magia de ler, de um autor espanhol, José António Marina. Ele dizia uma coisa que, com o aparecimento da linguagem, que toda a realidade ficou encerrada nas palavras, tornou-se manejável, transmissível. O mundo que estava cheio de coisas encheu-se de narrações poéticas, fantásticas, históricas, científicas, religiosas, mitológicas. Aparecera a grande alquimia. O pensamento, que até então devia ter sido uma justa posição de imagens e sentimentos, articulou-se com ideias e metáforas, inventaram-se palavras e sintaxes para pensar melhor ou para expressar melhor o que se pensava. Acho tão bonito. Olha, Jorge, no conto que você contou, não é, do dragão azul e do dragão amarelo, não é? O imperador queria
que ele representasse, não é? Queria o dragão azul e o dragão amarelo, não é? E o artista fez 2 traços, um azul e outro amarelo, não é? E só posteriormente, é que o imperador viu o dragão azul e o dragão amarelo, mas em símbolo. Em símbolo, não é? Exato. A linguagem são símbolos, não é? Portanto, o artista plástico, a linguagem dele é plástica, é pictórica. Ele pôs lá os dragões, mas em símbolo, não é? Sim, sim. De facto. Só uma curiosidade, esse conto aprendi com um rapaz da Guatemala que eu conheci, deixa-me partilhar com isto, foi em novembro, inícios de dezembro do ano passado, tive das experiências mais bonitas. Fui a um encontro de contador de histórias nas Ilhas Canárias, numa terra que se chama Los Silos, muito pequenina, desertificada também, mas que é um festival que põe em 3 dias cerca de 25.000 pessoas a escutar contos, nas ruas, nas janelas das casas. E a experiência mais gira foi, caiu uma tromba de água num desses dias, e havia um contador de histórias numa pequena praça. A arquitetura é muito parecida a nós, a influência portuguesa nas Canárias é muito evidente, na gastronomia, nos vinhos, nas palavras, na língua. Eu lembro-me de uma praça com um coreto ao meio, estava um contador de histórias num estrado, contando essa história, uma tromba de água que me imaginam, e centenas de pessoas de guarda-chuva aberto a arredar um pé. Foi das coisas mais lindas. Fartei-me de chorar, fiquei tão emocionado com aquilo. E este conto, digo assim, sacana, já me deste mais um para o repertório. O conto podia ser muito mau, mas aquele momento foi tão bonito mas de facto era um conto lindíssimo. E as pessoas faziam famílias com os filhos debaixo das gabardines para proteger da chuva. Foi uma coisa de outro mundo. Estava aqui a pensar que este transportar-nos para o nosso imaginário, para a nossa fantasia, não é? Determina depois que cada conto, obviamente, tem uma leitura diferente em cada um de nós também, não é? Embora, agora estávamos eu estava a pensar em que alguns aspectos tornam-se quase universais. Universais e ultrapassam depois até a evolução da sociedade. Estava a pensar na madrasta, porque há pouco o Serafim fez alusão a esse aspecto. E a madrasta, que sempre foi má, não é? E que nos dias de hoje existem tantas madrastas por causa de toda esta modificação das famílias, e como tem sido difícil que a madrasta passe a ser vista como um novo elemento de relação, que pode ser positivo, que pode trazer, não é, mais uma pessoa com quem as crianças se podem relacionar, mas como isto permanece no nosso imaginário como a madrasta sempre associada a qualquer coisa menos positiva, não é? Quem diz a madrasta ou outros aspectos, sim, agora estava-me a lembrar disso. Atenção, há estereótipos, não é? Que foram criados também numa altura que havia contextos, não é? Nos contos portugueses de animais, o lobo é sempre mau, mas de facto um lobo, para quem vivia do gado, o lobo assustava noutros tempos. Mas... Olha, para uma criança atual, não é? O Covid-19 é um lobo mau. É um lobo mau. Sim. E já agora, a madrasta, eu vejo a madrasta como vamos lá, como a má mãe. Sim. O lado menos bom da mãe. Então, arranja a figura da madrasta para poder criticar a mãe sem destruir a mãe, não é? Exatamente. A mãe boa. Daí a importância de entender a simbologia, não é? Porque, e muitas vezes caímos nesse lugar comum. Há pais, há contadores de histórias, cheios de histórias que vão a escolas, e há pais, aquele conto foi tão violento, e escrevem cartas. Mas é importante perceber a simbologia, que não está assente, como disse o professor, na madrasta em si, está a representação de um lado mau da mãe.
É importante perceber isso. Então, e as alunas não dizem nada? Pois. Ao que parece, não há mais comentários de... As senhoras alunas, a Tayana, a G. Pessoa, a Karina Rocha. Pois, estou à espera de perguntas delas. Não sei. Um dos aspectos que também tenho encontrado como sendo curioso é este ir buscar, não é? Que agora, a nível cinematográfico, tem acontecido. Eu vou falar, mas desconheço, eu não vi estas formas atuais e mais para adultos destes contos infantis, não é? Da Capuchinho, não é? Há o da Capuchinho e há outros que foram buscar e que transportam agora mais para o mundo do adulto, não é? Agora no cinema aparecem estas novas formas, não é? Aparecem sim. Sabe, há um filme que eu gosto muito, que foge um bocadinho a isso, ele sempre fugiu a esse padrão, gosto muito dos filmes do Tim Burton, e o Grande Peixe é assente na figura de um contador de histórias, e em que o filho acaba por ganhar um ódio ao pai porque ele contou-lhe sempre histórias sobre coisas que não existiam e aquilo não era muito real. E o filme acaba com ele encontrando-se com todas as personagens das histórias que o pai contou e todas lhe dizem: nós somos reais, mas o teu pai tornou o teu mundo sempre muito mais bonito. Porque também tem essa função, porque o mundo onde vivias era duro e o pai arranjava sempre. Portanto, o mundo da imaginação a trabalhar para não se esquivar, mas também para ir modulando a realidade. E esta imagem do filme no final é muito bonita. São todas as personagens das várias histórias que se encontram com o filho e dizem-lhe isto. O teu pai quis... Jorge e todos. O extremo dessa cena, não é? É aquele filme italiano que se passa num campo de concentração. Sim. A vida é bela. A vida é bela. Exato. A vida é bela. Exato. Mas, portanto, é um pai que com o filho é internado no campo da morte, no campo de concentração, não é? E é o pai a fazer 1001 coisas para camuflar aquele inferno onde eles estavam. Mas eu vejo isso como alguém tentar proteger a parte infantil de cair no medo, no desespero total, na angústia. O filho representa a parte mais frágil e mais importante do pai, não é? Que ele quer proteger para não cair no desespero, não é? Não sei se há aí uma pergunta agora. Temos aqui um comentário da Ana Coimbra, e ela diz assim: tenho-me interrogado sobre o motivo de os contos infantis serem verdadeiras histórias de terror. Se as crianças conseguirem atingir o estado transitivo, que é imersivo, não será de recear pela sua tranquilidade ou até pela sua saúde mental. Não sei. Professor? Eu não percebi bem. Repita. Posso ler? A eco. Tenho-me interrogado sobre o motivo de os contos infantis serem verdadeiras histórias de terror. Se as crianças conseguirem atingir o estado transitivo, que é imersivo, não será de recear pela sua tranquilidade ou até pela sua saúde mental? Eu também não percebo se é a questão de se as crianças perceberem a função daquele conto, se há um problema ao nível da sua saúde mental. Eu não sei muito bem o que é que quer dizer o estado transitivo, se é a questão da passagem da ilusão para a realidade, é isso? Não sei muito bem o que é que quer dizer com o estado transitivo. Não é? Sim, a Ana disse que se as crianças conseguirem atingir o estado transitivo, que é imersivo, não será de recear pela sua tranquilidade ou até a perda
ou até pela sua saúde mental? Eu penso que os contos tinham sempre também uma função muito reparadora, pelo tal final feliz, não era? Claro, sim, 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 Não é? sim. Por mais que, como o Serafim há pouco disse, não é? Aquilo tudo possa ser muito difícil e o caminho muito turbulento, havia sempre depois a questão da resolução, não é? Do conflito, Claro, claro. dos receios, das angústias, não é? Tudo aquilo ficava apaziguado porque no fim se resolvia. Não estava a ver muito assim ser ameaçador. Aliás, estava-me a recordar que mesmo quando a despertar angústias muito fortes, estava-me a lembrar, quando o meu filho era pequeno, a Branca de Neve, não é? Que a bruxa oferece uma maçã. Na altura em que ele via o conto vezes, na altura em que a bruxa vinha com a maçã a oferecer, ele escondia aquilo só assim da porta e via até conseguir depois ver aquilo, mas levou tempo, não é? Elaborar essa parte da bruxa má que vinha oferecer, que vinha iludir com uma coisa boa. Portanto, eu acho que há sempre aqui todo um processo que os contos também vão possibilitando, não é? Sim, e eles próprios vítimas das próprias transformações da sociedade. Sabe que o ano passado eu conheci o indivíduo aqui em Beja, porque em Beja organiza-se 2 em 2 anos a Biblioteca Municipal de Beja, um grande encontro de contador de histórias que se chama Palavras Andarilhas. Palavras Andarilhas. E vem gente de vários sítios do mundo que estudam, de gente académica, contadores de histórias, gente da promoção do livro e da leitura. Palavras Andarilhas. Já tivemos alguns psicanalistas, o professor Eduardo Sá, de quem eu sou muito amigo, também é muito amigo da Biblioteca de Beja. Mas no ano passado tivemos um fulano, porque eu li a entrevista dele no jornal e telefonei para a biblioteca e recomendei. É um moço novo que se especializou em árabe, literatura árabe, e ele reproduz uma nova edição das Mil e Uma Noites, que de facto não são 1001 noites, são 300 e tal, em 2 volumes, e ele faz uma análise a partir dos documentos mais antigos. Ele diz que só contar as viagens que as 1001 Noites fizeram ao longo dos tempos merecia outro livro. Porque os contos, quando são descobertos por um grande editor francês, Guillaume, qualquer coisa, eu não me recordo o nome, ele quando os leva para a França, os contos são adaptados aos cânones da burguesia. Por exemplo, os contos femininos, que eram contos que narravam muito, ou tinham dentro deles a libertação, a tensão sexual da mulher, tudo isso é limado. E é de tal forma limado, quando os contos regressam ao mundo árabe, vêm limados por o mundo ocidental. E isso é uma história muito curiosa. Até inclusive o Ali Baba e os 40 ladrões não é árabe. Isso foi acrescentado em França. Isso não existe. Não existia. Hoje existe porque as pessoas se apropriam deles. E é engraçado perceber como, consoante os cânones da altura, as narrativas foram sendo limadas e adulteradas para estarem em concordância com o que era socialmente aceito. Como tudo, como toda a arte também. Assim aconteceu com as narrativas. Então, a sexualidade em muitas narrativas foi completamente banida e estava presente. As mulheres, nos contos, falavam da sua sexualidade no mundo árabe. Nunca pensámos nisso há 200, 300 anos atrás. Era uma forma de... E foi limado. É curioso perceber esta viagem, como eles acompanham de facto, por isso o choque, muitas vezes, né? Quando há bocado falamos da madrasta, mas há madrastas boas, mas ali não é nem a figura da madrasta, é outra coisa, é ao nível do simbólico, e faz-nos falta também isto para combater os estereótipos, que é curioso. Eu costumo dizer, a minha geração, eu tenho 49 anos, era dos anos 80, os descobriam as drogas, iam para as discotecas dançar, todos os libertadores. E hoje percebe-se, quando eu falo com muitos amigos meus, e houve alturas de sentir revolta, o que é
ter uma conversa. Porque é que as pessoas caem numa linguagem que é um lugar comum, consumidores da tal imagem, que formata, e não é? O José Saramago dizia: um homem só escreve com as palavras que conhece. E a verdade é que um homem só escreve com as palavras que conhece. E a verdade é que quanto menos conhecemos, menos capacidade temos de falar e de entender o outro, dar espaço para que a diversidade aconteça e conviva connosco. E noto perfeitamente isso, essa falta de... Aquele truque que eu vos contei há pouco, eu só digo a origem do conto depois de contar. Eu quero que as pessoas o bebam. Se disser de onde ele vem o preconceito. E, de facto, a linguagem permite-nos esta coisa fantástica de perceber a imensidão que é o mundo e a imensidão de pessoas que o constituem. E as narrativas, elas foram sendo amputadas. Hoje já se começa a ver reedições de contos. Olha, dou-lhe um exemplo. Durante o Estado Novo tivemos grandes antropólogos, recolhas de contos em Angola. Mas percebe-se claramente, quando eles eram transcritos para o papel, que eles eram muito adaptados ao que era o sistema vigente, ao que era permitido, não é? Mas não deixa de serem grandes documentos, porque se não fosse recolhido também muita coisa se tinha perdido. Isso é muito, muito interessante. Perceber... Jorge, há aí uma coisa interessante. Você ter dito que só conta a origem da história no final, para que a pessoa a possa receber sem preconceitos, sem estar direcionada à partida, não é? Faz lembrar, por exemplo, o ver um quadro, apreciar um quadro, uma pintura, não é? Nós somos muitas vezes... Há pinturas que não têm título, não é? Mas muitas pinturas têm um título, não é? E nós vamos, se virmos o título da pintura, vamos apreciar a pintura em função do título, não é? Assim como um livro. E às vezes nós vamos ler um livro em função do título do livro. É por isso que Humberto Eco foi um especialista, enfim, na crítica literária e escritor. Não se ficou pela crítica, foi escritor também, não é? Ele dizia que os títulos devem ser mais, como é que dizer, incisivos, para não dar pistas ao leitor, para deixar o leitor entrar na história sem ser direcionado pelo título. É? Faz sentido isto? Faz sentido? A mim faz. Não sei se a professora Isabel lhe faz, a mim faz. Sim, mas eu agora ainda ia um bocadinho mais atrás e ainda nesta questão da relação depois de cada um com o ponto e com a sua capacidade de curiosidade e a sua capacidade criativa e imaginativa. Porque estava a pensar, ainda voltando à madrasta, a perspectiva de que a madrasta é a parte má da mãe também é muito reducionista, porque a madrasta pode não ser só a parte má da mãe, mas pode ser mal na ausência da mãe, ou seja, face à perda de uma mãe, a madrasta representa as partes más desta perda. E o Jorge Serafim apresentou aí o livro do Bettelheim, e o livro do Bettelheim é um livro... agora já estava aqui a imaginar o que é que ia fazer com os alunos para o ano e com o Jorge Serafim, porque o Bettelheim fez muito baseado na teoria freudiana. Eu tenho desafiado em alguns anos os alunos de mestrado a analisarem uns contos, mas indo buscar agora autores psicanalistas mais contemporâneos. E, portanto, acrescenta-se muito mais coisas depois à visão que se tem do conto, de um ponto de vista mais relacional também. E agora, em relação a isso, e dizendo da fantasia, que acho que isto é de facto muito interessante.
porque o escritor tem uma ideia e depois cada um utiliza isso, não é? A seu modo e transforma aquilo dentro de si, de acordo com os seus desejos, as suas angústias, as suas necessidades. Estava a pensar, este ano que passou, estas alunas de mestrado trabalharam um livro como estudo de caso, que é A Gorda, da Isabela Figueiredo, não sei se conhecem. E é muito engraçado que eu, quando li o livro, imaginei que ela no fim se tinha suicidado. Nós depois não perguntámos à autora isso. Um ou outro aluno também ficou com essa ideia, mas outras pessoas não ficaram nada com essa ideia. E isto é que eu acho que é o encantador de um bom texto, de um bom conto, de um bom livro, não é? Que é este espaço que não encerra, não é? Que abre, que expande, não é? Isabel, isso é interessante e o Humberto Eco também trabalha isso, não é? No livro A Obra Aberta. A obra aberta. A obra não está fechada, não é? A obra é criada pelo autor, o artista ou pelo escritor, mas o leitor, o receptor, também é um co-criador. Porque cada um tem a sua interpretação da madrasta, da gorda, disto, aquilo, não é? Então há uma co-criação, não é? Aliás, na arte clássica, não é? Nós podemos dizer que o quadro, por exemplo, já vem feito, já vem completo, não é? E o receptor, o público, basta ter uma visão contemplativa, contemplar, não é? Ao passo que na arte moderna e contemporânea tem que interpretar. Não basta ter uma atitude passiva, tem que interpretar a coisa, não é? Não é? Olha, é a diferença, por exemplo, entre uma prancha Rorschach, um cartão Rorschach, não é? São aquelas manchas sem significado aparente algum, não é? E uma coisa já feita, não é? Na coisa já feita, a pessoa percepciona apenas, não é? Na outra tem que interpretar a coisa, tem que criar ali qualquer coisa, não é? A literatura moderna é também muito assim, não é? Sim. Mas despoleta um confronto, sim. Temos a Ana Cardoso. Olá novamente. Está a ser muito interessante, nós realmente acho que está toda a gente aqui colado ao ecrã e temos aqui alguns comentários nesse sentido, vou fazer aqui um pequeno apanhado. O Vitor Hugo diz excelente escolha do tema, a Patrícia Câmara, olá Patrícia, também é alguém muito especial para nós, diz boa noite a todos, muito bonito o tema. Temos aqui também a Filipe Almeida que diz parabéns, o Jorge Serafim é extraordinário. Temos aqui também, penso que foi uma aluna ou ex-aluna que diz que já tinha saudades de ouvir o professor Luís Delgado. Obrigado. O Vitor Hugo diz sente-se a magia e encanto nas vossas partilhas, muito bom. Depois temos outro comentário da Tina Santos, parabéns, excelente tema com excelentes oradores que marcam pela simplicidade da linguagem e qualidade. Obrigada a toda a equipa do falatório. Depois mais um comentário, excelente iniciativa, parabéns. Portanto, temos aqui muitos comentários positivos e ainda bem, é sinal que esta conversa está a ser... Não, muito obrigado. Muito obrigado. Esse Vitor Hugo é muito ativo. Não havia falado dele desde os Miseráveis. Desde os Miseráveis. Mas olha, deixem-me partilhar convosco também... Eu, de há uns tempos para cá, de há uns anos para cá, eu gosto muito de ler. E depois, aproveito, eu não tenho carta de condução. E nas minhas viagens pelo país, quando vou contar histórias, as estações ferroviárias, as caminhonetes da carreira, os expressos, é a minha segunda casa. Portanto, quem quiser horários, fala comigo, pré-Covid, pós-Covid, eu estou nessa. E então, na Gar do Oriente, há sempre aquelas feiras do livro. E o que é que são os livros que lá estão mais baratos? São aqueles que pouca gente compra, que são os ensaios.
pouca gente lê em Portugal ensaios, mesmo é um problema crónico, mesmo no ensino superior, os nossos alunos, Vitor Hugo, não digas mal de mim, mas tenho que dizer isso, lê-se pouco. Havia uma livraria em Évora lindíssima, que era a Infinitez, que era uma livraria com cafetaria lindíssima, teve que fechar. Eu também tive uma livraria em Beja, e era um negócio estável, estava sempre em falência técnica, e então aqui não dá. Mas comprei li uma vez uma entrevista deste indivíduo no Público, que é o Rob Riemann, e ele escreveu um livro que se chama A Nobreza de Espírito, um Ideal Esquecido. E sobre esta questão da linguagem, eu gostava de partilhar aqui um pequeno excerto convosco, pode ser, que ele diz: estão-me a ouvir bem? Estão-me a ouvir bem? Sim. Isto é da editorial Bizâncio. Ele tem mais ensaios, mas este ficou-me, que ele diz assim: como cortamos a realidade em pedaços? Cortamo-la em 3. Deitamos fora a verdade porque já temos a nossa ideologia. Empurramos a bondade para o lado porque o dogma político tem a sua moralidade própria. O que resta então é beleza pura e a ação sublime que o esteta moral extravagantemente admira. A linguagem existe para nomear a realidade e, nesse aspecto, a linguagem tem a função quase sagrada. Sem linguagem, nunca podemos saber o que é verdadeiro, bom ou belo. Quando a linguagem é atacada, a mentira erradicará a verdade da sua alma. Mas nomear a verdade começa por permitir que a realidade exista na totalidade, não a reduzindo à imagem e semelhança de cada um. Eu adoro este excerto da Nobreza de Espírito. São livros baratíssimos, comprar 4€, mas isto mexe-nos a alma. E eu não sei se sentem isso enquanto professores do ensino universitário. Lanço aqui, não querendo fugir ao assunto, mas é transversal a toda a sociedade portuguesa. Lemos muito pouco e, ao ler muito pouco, interpretamos quase nada, não é? E o que mais me fascina, uma das coisas que mais me fascina enquanto contador de histórias é estar próximo perante uma plateia. Eu vou a meios complicados, vou a meios da margem sul, bairros sociais, e aconteceu uma história que eu partilho convosco, desculpem lá estar a falar um bocadinho, foi na Cruz de Paulo. Fui contar histórias no B23, miúdos, e entrou uma turma de 5º ano com uma turma dos cursos CEF, que é aqueles cursos de currículo alternativo, que é costume chamar de os cursos de Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Entre muitos miúdos cujas famílias são de origem africana, eles já cá nasceram, e puseram uma turma desses, miúdos de 9º ano, entraram de óculos escuros, coletes, e eu pensei, ai António Jorge, 5º ano com estes miúdos. E eu começo a falar, e falei, como estavam muitos miúdos de origem africana, falei e disse, era. E há uma miúda que responde, era certo. Uma miúda que não falava. Família disfuncional, um quadro complicado, prisão, droga, ela própria vítima depois soube de violação. E a miúda naquele período é a primeira vez que fala diz, era certo. E eu pergunto-lhe assim, o tal ritual da Guiné-Bissau. Tu és manjaco, és fu, és papel. Guiné-Bissau tem 33 etnias. E ela disse-me a etnia e eu perguntei quem é que te contava histórias. E ela começou a falar da avó. E que histórias? Contava-te histórias com o morcego, que eu sei que há figuras com o coelho. E ela começou a falar. E não estava calada. E houve miúdos, colegas dela, tiraram-se os óculos escuros, olhando para ela. E eu contei uma história da Guiné muito bonita, que é um mito da criação do mundo, que explica porque é que o céu se separa da terra. Que ele, no início do mundo, vivia junto. E a história, a personagem feminina, chama-se Maura. E era o nome dela. Aquilo desse ali uma explosão, foi meio tão intenso, abri-se um clique. E a professora veio-me perguntar como é que eu sabia que ela sabia muitas histórias. Eu disse, professora, para já, em Portugal, há 25 anos conto histórias, só houve 2 miúdos cuja família tem origem na Guiné que responderam era certo. Só 2.
A primeira foi ela. E para ela responder isto, ela tem que ter ouvido muitas histórias. Ela tinha que ter ali, apesar dos problemas todos, havia ali outro património dentro dela estrondoso. E a miúda falou, e eu durante 3 anos fui a essa escola, e cada vez que nos vimos era de abraço, e ela, felicíssima. Eu dei-lhe um espaço, sem saber, intuitivo, que eu faço sempre este jogo. Era certo, ou história. Ou seja, são estes pequenos rituais também que permitem dar voz ao outro. E ali acertei. E isto foi uma catarse. As pessoas depois contaram uma história da vida da miúda, e estava tudo admirado como é que ela falou tanto. Foi linda aquela sessão. Ainda por cima, parte dos alunos dos currículos alternativos são de mecânica. Eu tirei mecânica na escola secundária em Beja. Não percebo nada daquilo, era tão bom que acabei a contador de histórias. Mas lembro do nome das peças, das máquinas. E então, os tipos sentiram-se identificados comigo. E acabei com o meu poeta preferido, Eugênio de Andrade. E levaram que Eugênio de Andrade, desculpem a expressão, pelas ventas adentro, e estavam todos felicíssimos. E a professora diz, mas como é que consegui? Digo, é ir pescando. Também somos isso. Jogar a linha, ver onde é que o peixe morde, para saber para onde é que nos direcionamos. Por exemplo, eu conto histórias com ritmo muito hip-hop. A Carochinha era uma vez uma linda menina chamada Carochinha, que um dia a varrer o chão da cozinha encontrou um tostão, ao que recolher na sua mão e ao correr na razão, a ideia de ser frio no coração. Em miúdos de origem africana, nós começámos uma história, eu perco o controle, porque eles começam os pequeninos de 5 anos. É logo, é perceber que há um ritmo que é comum. Portanto, há formas, tal como para os alunos do secundário, a morte é ser que os agarre. A história do vaidoso que foge à morte é uma história reescrita, popular por o Italo Calvino, outro dos grandes estudiosos da cultura popular. A história de um vaidoso que foge à morte é a história da adolescência, a descoberta do corpo, da vaidade, qualquer depressão, estamos logo bué mal, o amor da minha vida deixou-me, já não quero sentir. E aquilo fala de um vaidoso que foge, tenta-se, nunca vê a morte quando a encontra, e ela a apanhou no fim, não é? E é um conto, é por sermos também leitores do nosso público. Isso é muito importante. Pois, no fundo, é estar em relação, não é? Exato. Que o Serafim está a falar é muito disso, não é? Desta proximidade, do aproximar-se ao outro e do estar em relação. E eu estava a ouvi-lo e estava a pensar, como estava a dizer, que as pessoas leem cada vez menos, não é? E nós também vemos isso nos nossos estudantes, não é? E estava a pensar que isto também, este gosto começa desde cedo, não é? Tem que haver uma mãe ou uma avó ou uma vizinha, alguém que está em relação e que se dedica e que um pouco do seu tempo a dedicar-se a contar estas histórias às crianças, não é? Depois as educadoras também. Mas estava a pensar que isto tem que ser iniciado assim, em relação significativa com alguém, não é? Para depois ter este gosto futuramente. Não quer dizer que não se possa aprender a qualquer momento ou não se possa descobrir isso a qualquer momento, mas se calhar tudo começa por aí, não é? Mas o que eu ia dizer é que não sei se cada vez menos há esta disponibilidade, não é? Também. Porque como vocês também já referiram, os miúdos estão muito mais com a imagem, muito mais com os aparelhos a entretê-los, a contê-los, não é? E, portanto, se os calhar... miúdos e os pais. E os pais dos E os pais também. Sim. Mas, olha, em relação à leitura, quer o Jorge, quer a Isabel falaram lê-se menos. Eu diria que lê-se muito mais do que se lia, porque há mais livros, não é? Mas lê-se de outra forma. Sim. Onde adquiriu uma velocidade tal que as pessoas... Quer dizer, antigamente, qualquer família de um certo nível tinha meia dúzia de livros em casa, uma dúzia de livros, mas eram lidos e relidos, não é? Passo que agora há centenas de livros numa casa, mas são lidos a uma velocidade brutal, pela superfície, pela rama, sem serem verdadeiramente pensados e digeridos, não é?
Não é? Uhum. A quantidade de informação é tal, não é? Que temos que passar de uma coisa depois para outra Sim, sim, sim. e fica muito pouco. Não é? A digestão é mal feita. Sim, é isso mesmo. É mal feita. Senhora. Uhum. Não sei se quer contar outro conto, Serafim. Então, se calhar, para terminar, pode ser? Pode ser? Faz favor, sim. Aqui um conto, falamos do feminino e das madrastas, mas há coisas incríveis nos contos. Mulheres de uma... E os contos, e conheço muitos contos africanos que, de facto, este chama-se A Mulher Leopardo. Aprendi com uma jamaicana, que se chama Jane Blake. Não é Jane, é Jane Blake. E podem pesquisar na internet, Storyteller, que ela tem. E os contos são todos daqueles que eu gosto. E diz que, atravessando uma longa planície africana, ia um caçador. Segurava na mão uma lança, cruzado sobre o peito, o arco, cá atrás, enfiado as flechas. Meia dúzia de passos atrás dele ia a mulher com uma capulana, um pano, atando às costas o seu filho de tenra idade. Passado um pouco, o homem parou, aguardou que a mulher chegasse e disse: Mulher, tu que tens a capacidade de te transformar num leopardo, transforma-te. Tenho fome, vai à caça, traz-me um animal, arranja-o, tempera-o, cozinha-o exatamente da maneira que eu gosto, porque eu tenho fome. A mulher olhou para o marido e disse: Tu é que és o caçador, eu que rego o teu filho, eu é que vou à caça. O homem levantou e levou o tom de voz e disse: Se eu te ordeno para te transformares num leopardo, caçares o animal, arranjá-lo, temperá-lo, cozinhá-lo exatamente da maneira que eu gosto, assim o farás. Sou teu homem. A mulher desatou o pano, dobrou-o sobre um molho de ervas, a criança dormitava, ali a pousou. Fez um carinho delicado no rosto do seu homem, muito suave. Quando acabou, os dedos delicados de mulher estavam transformados em garras de leopardo, as mãos em patas dianteiras, os braços nas pernas dianteiras, as suas ancas bem torneadas nos quadris e pernas e patas traseiras. A sua pele de mel e canela transformou-se numa pele macia e malhada de leopardo. O coração, só o olhar felino que só as mulheres têm, se manteve felino no leopardo. Procurou um ponto d'água, um ribeiro, qualquer coisa, onde algum animal estaria sequioso por uma gota d'água. Aproximou-se cautelosa. Avistou uma manada de antílopes. A mulher, o leopardo, aproximou-se em silêncio, como as mulheres fazem sempre. Medindo a distância, tal e qual. Olhos aguçados, não tem nada que saber. Garras afiadas, tal e qual. Num ápice dá um salto, agarra o animal pelo pescoço, dá-lhe uma dentada, estrebuchou, morreu e trá-lo a arrojo até ao sítio onde ainda dormitava a criança. Depois levantou uma garra, passou suavemente no rosto do seu bebê e quando acabou, os dedos delicados da mulher voltaram, as mãos, os braços, as pernas delicadas, as ancas torneadas, os seios, a boca carnuda, o coração, tudo regressou à mulher. Só o olhar era o mesmo, pois o mesmo já tinha partido. Olhou para o marido e disse: Anda. Eu dizia que não. Anda. Não querias. Mas apetecia aproximar-se dela. Ela espeta 2 paus, esfola o animal, tira um naco de carne, atravessa um pau, acende um lume e começa. Anda, homem. Eu disse: não. Só quando o bebê chorou e ela desnudou o seio para dar de mamar, é que o homem se aproximou da sua esposa leopardo. Saciou-se, cheio, disse: acaba de dar de mamar ao teu filho, porque eu tenho muito que partir. Embrulha esta carne, não se desperdiça nada. A mulher assim fez. Deu de mamar, atou o filho às costas, embrulhou a carne. Quando ele deu meia dúzia de passos, a mulher disse: homem, espera. Aproximou-se e disse: sabes o que eu sou e sempre serei, até ao fim, uma mulher. Só a mulher tem a capacidade de se transformar naquilo que ela quer. Porque uma mulher, até ao fim, é sempre uma mulher. Cuidado. Adoro este ponto. Muito bem. Muito bom. Muito obrigada. Só para dar dicas, antes de ir embora, porque estão aqui umas colegas do Brasil
querem estudar contos também de autor, há uma autora maravilhosa que veio a Beja várias vezes, chama-se Marina Colasanti. Colasanti é das grandes escritoras do Brasil, tem vários livros com contos curtinhos de uma riqueza. Marina Colasanti. Pesquisem. Obrigada. Ok. Não sei se querem, há mais alguma questão ou comentário que possam... Ainda não jantei! Essa história podia ser contada pelo Me Too, pelo movimento Me Too. Ah, o Me Too, sim. Não, depois eles iam discutir porque é que a mulher tinha garras e não tinha isso. Eles iam discutir muitos pormenores. E depois, se fosse o movimento vegano, porque é que era carne e não era uma alface? Não estou para isso. Isto acaba agora, às 10h30. Pronto, eu acho que... Então, eu quero agradecer o convite à Isabel, Obrigada também. às alunas. Gostei muito de conhecer o Jorge conterrâneo. O professor dá aulas no ISPA, não é? Diga? Dá aulas no ISPA. Sim. Sim. Tenho combinado uma sessão de contos aí com o professor Eduardo Sá. Sim, senhora. A ver se nos encontramos. É bem-vindo. Você é um homem, você é um artista, é um homem inteligente, com mundo, com muito mundo e muita humanidade. Obrigado. Foi muito conhecer. Obrigado. Abraço a todos. Obrigado. Igualmente, obrigada também. Obrigado pela presença, Ana, e pela aquele colaboração. Obrigada. Aquele restaurante em Montemor que fica lá em cima, que tem uma vista panorâmica, é para tu me pagares o jantar. Esse eu vou já à falência. Desculpa lá, Jorge, você é de Beja, conhece com certeza. Eu já saí há muitos anos de Beja. Aliás, os meus pais tiveram um mau gosto de aos 12 anos, porem os filhos num colégio no Porto, num colégio interno. Ui. Pronto, foi assim. Portanto, saí há muitos anos de Beja. Mas, olha, eu sou primo do José Pedro Grazina. José Pedro! José Pedro, sim. Pronto. Sempre íntimo amigo meu. Sim, senhor. É muito... Gostei muito de conhecer. Abraços a todos. Adeus. Abraço. Obrigada. Adeus e obrigada mais uma vez. Obrigada também pela vossa organização. Eu já queria fazer aqui uma... Sim, vamos só fazer os nossos agradecimentos ao professor Luiz Delgado. Muito obrigada pela sua partilha. Obrigado também. Ao Jorge Serafim, que foi um momento assim que nos deixou hipnotizados, todos ali a ouvir, e acredito que passaríamos horas aqui a ouvir contos e essa conversa maravilhosa. A nossa querida professora Isabel Mesquita, muito obrigada por sempre estar conosco. Obrigada. A nossa equipa. E para a semana temos mais. Sejam felizes e com muita saúde. Até a próxima. Obrigada, igualmente. Obrigada. E a Patrícia Câmara também. Não podemos... agradecimento sempre. Exatamente. A nossa querida doutora Patrícia Câmara, que tem sempre nos apoiado nos falatórios de segunda-feira. Obrigada.